Bom dia, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento é que me estejam a ver. Bem-vindos a esta que é a vossa 28ª lição aqui do método Atleta de Topo. Temos estado aqui a trabalhar vários exercícios ao longo destas aulas, temos também trabalhado aqui uma série de ideias, conceitos e princípios. Estamos aqui nesta oficina que é a oficina 1, que é a oficina do ginásio, que tem a ver essencialmente com o trabalho do corpo para a libertação da mente, do espírito e também daquilo que é as nossas emoções. E basicamente temos estado a trabalhar um conjunto de ideias e princípios assentes na energia de Carneiro, que é a nossa energia primacial, tem a ver com a nossa identidade, com a nossa autoconfiança, e através da autoconfiança nós conseguimos também estabelecer aquilo que é o nosso autovalor, aquilo que é no fundo a nossa capacidade de ter saúde física e com ela ter também propósito e vocação. E depois a partir daí vem a autoconfiança para realizar os nossos objetivos. Isso é tudo importante, é decisivo, não podemos esquecer que quando trabalhamos o corpo, trabalhamos também a mente como elemento absolutamente essencial e que está interligado, mas também trabalhamos as emoções, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, ou seja, a forma como gerimos os nossos recursos e nos relacionamos com eles. Onde é que devemos treinar? É hoje a pergunta, não é? Portanto, no fundo aqui esta lição de hoje, que é aqui a 28ª lição do método Atleta de Topo, pergunta-nos onde treinar. E depois temos aqui corpo livre, mente forte, não é? Ou seja, basicamente, quanto mais liberdade o corpo tem, mais forte é a mente. Isto significa que nós não temos que estar presos necessariamente ao espaço de um ginásio, ou até podemos dizer de outra maneira, a natureza, as vias públicas, o espaço público, os parques públicos, podem ser também um espaço de treino e um espaço onde podemos aumentar a nossa consciência corporal e transformar também as nossas percepções e evoluir. Portanto, treinar em qualquer lugar, o corpo funciona como ferramenta e aqui é um aspecto muito importante que eu queria destacar. Não é o local que define o treino, é a mentalidade, é a forma como nós abordamos o treino e aquilo que queremos tirar a cada momento do treino que estamos a fazer. Quando nós potenciamos aquilo que nós somos enquanto instrumento, nós elevamos a nossa vibração a um nível que nos liberta da mera localização. E isso deixa de ser um aspecto verdadeiramente importante, passamos a trabalhar sempre a um nível de mentalidade. Portanto, o corpo é um ginásio desde que haja consciência e consistência e desde que nós mantenhamos aqui um trabalho permanente e constante sobre aquilo que são os nossos pressupostos e bases. E isso tem sobretudo a ver com a tal tríplice dimensão. Trabalhar forte no ginásio, descansar de forma adequada e ter uma alimentação saudável que estrutura as outras duas. Só com esta tríplice dimensão é que nós podemos ter consistência que nos permita atingir patamares cada vez mais elevados de platô e que nos deixem verdadeiramente satisfeitos com aquilo que estamos a fazer. Então, a primeira fase é olhar para o ginásio como um apoio e referência, não como um fim em si mesmo. Ou seja, perceber que o ginásio tem uma dimensão e pode ter uma dimensão muito importante, sobretudo em termos de socialização, de primeira conexão, de uma estrutura na qual nós nos reconhecemos e onde nos reconhecem. Isso é muito importante para criar a primeira atração, já que mais não seja emocional, que depois permita a autossugestão permanente. Temos os espelhos, que também permitem potenciar essa mesma autossugestão. E, fundamentalmente, temos aqui aqueles que são os nossos líderes, não é? Ou seja, os personal trainers, que acabam por trazer a orientação, a modelagem, que nos trazem também a própria forma de ser e estar em ginásio. Portanto, tudo isso é muito importante, sobretudo até porque depois temos esta ligação pessoal que nos fortalece e nos ajuda, digamos assim, a lidar com aquilo que são os desafios permanentes que o corpo nos traz. Portanto, os personal trainers orientam, os espelhos ajudam a autoperceção para a correção de movimentos e de situações e os companheiros de treino motivam. Portanto, estas três dimensões, personal trainers, espelhos e companheiros de treino, é algo que nós encontramos no ginásio. Existem também ferramentas digitais, nomeadamente as apps de treino, as apps ou aplicações com treinos de vídeos, análise postural com inteligência artificial, às quais eu recomendo que recorram de forma frequente para cimentar e melhorar as vossas posições.
Para além disso, é também importante uma segunda fase, que é a autonomia e ar livre. Portanto, se temos uma primeira fase confinada ao ginásio, onde nós, ao fim e ao cabo, aprendemos a estar dentro de uma socialização de uma determinada organização que é o próprio ginásio, onde aqui vamos buscar uma série de referências para nos localizar e nos estruturar numa primeira fase, tal como uma escola, depois a seguir vamos para o mundo, não é? Então temos a autonomia e o ar livre. Aqui começamos a ter outros elementos que também nos fortalecem, nomeadamente o facto da natureza não só ampliar a liberdade corporal, como o facto de nós não estarmos confinados a um ambiente fechado, cria a influência dos elementos para uma maior resistência e transformação. Também fortalece a autoconfiança. A partir do momento em que nós saímos, entre aspas, das baias e começamos a andar na rua, temos um outro tipo de resistência. Proporciona também um treino mais criativo e menos previsível, de acordo com os elementos que nos aparecem na natureza e que, ao fim e ao cabo, nós vamos aproveitar e integrar naquilo que é um treino e um plano alternativo, que é um plano que já não é tão fechado sobre aqueles limites e baias que nós temos dentro de um ginásio. Portanto, permite-nos aqui ir mais longe. Portanto, uma ampliação de liberdade corporal, um fortalecimento da autoconfiança, que é muito importante, e um treino mais criativo e menos previsível. A sugestão que eu aqui dou mais uma vez é a utilização das apps, não só para localização de parques de fitness, mas também para treino ao ar livre. Depois temos aqui a proposição ou a possibilidade de fazer um treino sozinho, ou seja, que é aquele treino em que você vai sobretudo estar consigo próprio, o corpo consigo mesmo, e em que vai ter sobretudo aqui a capacidade de estar consigo mesmo em trabalho interior. Ou seja, a conexão interior acaba por ser aqui uma base de verdadeira transformação. Ou seja, isto tem muito que ver também com a tal capacidade de escuta do corpo e autoobservação. E, portanto, o treino sozinho pode ajudar nisto. Pode ajudar também numa consciencialização dos seus limites, pode ajudar numa consciencialização da forma como você melhor atinge os seus objetivos e as suas metas e permite uma adaptação e uma interação, digamos, com elementos que vêm da sua própria interioridade. Depois, também é aqui importante desenvolver disciplina sem depender de estímulos externos. Ou seja, quanto mais isolado você está, isso acontece muito quando está sozinho em ginásio, mas também quando vai para a natureza e treina sozinho, é desenvolver essa disciplina, não depende de mais ninguém. Ou seja, não tem propriamente alguém a, entre aspas, chateá-lo ou dizer o que você deve ou não deve fazer, e você ir das duas uma, ou você ganha autonomia e verdadeiramente consegue trabalhar por si, ou você desiste. Mas mesmo esta possibilidade de desistência acaba por ser um estímulo maior e um desafio. Acaba por lhe colocar. Depois a mente comanda o corpo, não é? A verdadeira força nasce do silêncio e da consistência que você consegue construir a partir de si. O treino da mentalidade, ou seja, você perceber que quando você treina acima de tudo processos mentais, capacidade de se superar, capacidade de perceber quais é que são os seus limites, mas também quais é que são as suas possibilidades. Portanto, nesse sentido, você estar no ginásio tem um conjunto de pressupostos e desafios que lhe são colocados imediatamente ali por estar naquele espaço. Evidentemente, também tem a pressão da socialização, tem a pressão dos pares, tem a pressão dos mentores, que são os personal trainers, tem também um conjunto de apoios que são totalmente diferentes. Mas, por outro lado, você perde também a sua liberdade e autonomia, a capacidade de fazer de outra maneira. Igualmente, perde a liberdade de ser criativo, porque você tem que enquadrar naquilo que é também a própria gestão do espaço. Você não pode fazer o que quer dentro de um ginásio, você tem o seu próprio espaço e tem que respeitar o espaço dos outros. Portanto, há aqui processos de aprendizado e socialização totalmente diferentes. De qualquer das maneiras, o treino é sobretudo uma mentalidade de reciclagem, capacidade de treinar permanentemente e de utilizar nas várias situações. A autossugestão, a repetição, a consciência corporal aparecem aqui como elementos absolutamente potenciadores e essenciais para ter um resultado duradouro. O que é que eu sugiro? Combinar o treino físico com meditação de foco. E isto é qualquer coisa que você no ambiente exterior pode fazer com muito mais propriedade. Onde treina depende da fase em que está, mentalmente e fisicamente, o nível de consciência corporal que já atingiu, ou seja, até que ponto é que você consegue ter uma independência do espaço e do local para se potenciar sozinho e não depender de ninguém, e portanto isto vai depender muito se você está numa fase básica ou já avançada. Eu não aconselho alguém que está a iniciar-se na prática física começar obviamente sem ser pelo ginásio e começar no treino ao ar livre, porque há muito mais tendência à dispersão e você pode não focar nos seus objetivos, mas depois a partir do momento em que já está tremendamente rotinado naquilo que são as práticas de ginásio, é evidente que também acaba por ter outros estímulos e outra liberdade ao fazer ao ar livre. Portanto, o nível de consciência corporal também, já estando mais trabalhado no ginásio, fica mais fácil não se distrair tanto quando está no ar livre.
Portanto, isto tem muito a ver também com a disponibilidade mental que tenha ou não tenha e, portanto, com o tempo e prática, o local deixa de importar. No fundo, é isto que eu estou a dizer, à medida que você trabalha mais e mais com o seu corpo, começa a atingir outros níveis de percepção, de inteligência emocional, mas também de inteligência corporal, em que o espaço deixa de ser verdadeiramente relevante, ou seja, o corpo começa a adaptar-se ao contexto e deixa de ser verdadeiramente importante se você está num ginásio com uma série de pessoas ou se você está ao ar livre a trabalhar-se de uma forma mais independente, ou seja, tudo isto acaba por ser relativo a partir do momento em que você tem esse domínio. Então, agora queria trazer aqui o exercício de treino ao ar livre, e este exercício de treino ao ar livre tanto pode ser feito dentro do ginásio como no ar livre, também pode ser perfeitamente adaptado, digamos, ao próprio ginásio. O exercício é uma rotina para 21 dias, cá está, de interior e exterior, pode ser aplicável aos dois lados, e ele tem a ver com uma rotina híbrida. Começa com uma corrida de 15 minutos, você pode fazer corrida em passadeira em ginásio, ou pode fazer corrida cá fora em outdoor. Depois você vai fazer barras de elevação urbanas ou barra de elevação em ginásio. Elíptica você pode fazer no exterior, a partir de uma bicicleta elíptica propriamente dita, física, ou pode fazer através da elíptica que está presa ao chão no próprio ginásio. Portanto, deverá fazer uma corrida de 15 minutos, depois barras e elevações também durante 10 minutos, elíptica 10 minutos, depois vai fazer pranchas. Claro que aqui a diferença também de estar ou não estar em ginásio faz a diferença, fazê-la, digamos, com apoios ou sem apoios, durante 10 minutos. Depois, 3 vezes 15 elevações, mais uma vez também no ar livre isto é possível, desde que tenha um ponto de apoio. 3 vezes 15 abdominais laterais, braço esquerdo primeiro, braço direito depois. Vai alternando e, portanto, faz 3 vezes 15 de um lado, 3 vezes 15 do outro, saltar à corda 3 vezes 15 e depois uma corrida de mais 15 minutos. Portanto, começa com 15 minutos de corrida, termina com 15 minutos de corrida. Finalmente, e para fazer também alongamentos ao longo de 20 minutos de caminhada, ou seja, isto tudo junto dará 1 hora e tal. Também pode usar a app para fazer treino cronometrado e registar automaticamente as sessões. Dito isto, concluímos então aqui o treino e dizemos que treinar é ser livre e de certa maneira é, ou seja, você escolher o sítio onde quer treinar, como é que quer treinar, acaba por ser uma opção muito sua e, portanto, tanto dentro do ginásio como fora dele, você é que sabe o que quer fazer e a forma como quer fazer. Frase de impacto final que eu queria aqui trazer. Quando o corpo se torna consciente, qualquer lugar é um templo de evolução. Okay? Esta frase acho que é interessante e ilustrativa daquilo que eu estou aqui a tentar dizer acerca da importância do ginásio ou da ausência dele. A escolha de onde treina é uma extensão da própria consciência de cada um, ou seja, a pessoa também tem aqui uma liberdade de querer estar num espaço confinado e com outras pessoas e tirar partido disso, ou preferir estar sozinho e fazer uma evolução num trabalho pessoal. Portanto, isto implica criar uma rotina, criar a sua própria rotina, usar aquilo que tem e ser fiel ao seu processo de aprendizagem. Desde que faça isto, a evolução tanto pode ser dentro de um ginásio como fora dele. Basicamente é isto. É isto que eu tinha para vocês. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.